Voltamos a apresentar Programa Réplica. Hoje vamos conversar com o vereador Daniel Mila, do PSDB, sobre a CPI das obras públicas. Olá, vereador, seja muito bem-vindo ao Programa Réplica. Obrigado, Ismael. Vereador, nós temos notado que o senhor tem se destacado na Câmara Municipal pela defesa dos governos do PSDB, notadamente o governo do Beto Richa, né? E agora o senhor está presidindo a CPI que investiga obras, supostos desvios e irregularidades de obras, em obras do ex-prefeito Pedro Vosgrau Filho, que é do PSDB. Não há uma aparente contradição aí nisso aí? Exatamente. As pessoas que realmente que estão ligadas diretamente à política podem notar que é a mesma filiação partidária. A relação minha hoje com o Pedro, ex-prefeito de Ponta Grossa, Pedro Vosgrau Filho, não passa nem de amizade, mas uma mera relação de conhecimento, de conhecidos. Então, eu realmente creio que não vai influenciar em nada a questão de investigação. Até porque nós frisamos muito dentro da CPI que se houver algo de errado, nós temos que punir. Porque o errado hoje não é o partido político, e sim as pessoas que estão dentro do partido. Vereador, ainda falando sobre a CPI, um dos alvos da CPI é a funcionária pública Silvianara Buzz Laroca, que por sua vez é esposa do vereador Antônio Laroca Neto. E também existem dentro da CPI, o senhor preside a CPI, mas também existem dentro da CPI vereadores que são aliados do vereador Laroca. Isso também não pode prejudicar de alguma forma as investigações? Toda a CPI, quando ocorre através de alguma denúncia dentro da Câmara de Vereadores, até pelos próprios vereadores. Eu lembro, na ocasião, a CPI de Obras Públicas ocorreu através de um litígio entre o vereador Laroca e o vereador Jorge, o qual o vereador Jorge propôs uma CPI, pegou a assinatura dos demais parlamentares, para investigar o caso onde havia uma denúncia, né, de um inquérito policial da Polícia Federal sobre superfaturamento de verbas públicas, né? Então, realmente, o que acontece? É indicado. Nós reunimos os membros partidários, e os membros partidários indicam a pessoa para estar na CPI. É uma espécie de eleição também. Exatamente. Né? Ocorre uma eleição para escolher os membros e para fazer esses trabalhos. Por que a CPI ela é bem democrática? Porque cada um tem um interesse para cuidar do seu assunto. Nós vemos hoje dentro da CPI que tem pessoas do PDT, nós temos pessoas do PSD, temos pessoas do PSDB. O PDT frisando. O PDT é do Laroca, que a esposa dele também está. E hoje quem faz parte é o Jorge, né? É o Jorge da farmácia que está fazendo parte. Então, realmente, pela essa democracia, acaba ocorrendo essas indicações dos membros. Então, através das lideranças partidárias. E hoje nós temos também o Aguinel, que é do PCdoB, que também faz parte da CPI de Obras. Através disso, ocorre a eleição interna entre esses 5 membros e que escolhe quem vai ser relator e quem será o presidente. Eu, surpreendendo, pela surpresa, meu nome foi escolhido como presidente. E o relator é o Rogério Milduski, que é o MD, atual MD ainda, que está se consolidando. Quais foram as obras escolhidas para serem investigadas nessa CPI, tendo em vista que são inúmeras obras do governo Vosgrau do ex-governo Vosgrau, né, que estão sob suspeita? Quais são as prioritárias? As obras que estão para ser investigadas, nós vamos passar por um crivo agora técnico, estamos aguardando a consultoria jurídica e técnica também de engenharia, o qual o presidente da casa já sinalizou ontem, autorizou nós a contratarmos uma assessoria, então vai ter mais sustentabilidade a CPI. Então, realmente, se tiver algo errado, é bom algumas empreiteiras começarem a rezar, porque vai ser pego. Vai ser pego, nós vamos denunciar e vamos mostrar para a população que nós estamos aqui para trabalhar e realmente ter esta renovação que a Câmara precisava. Inclusive, um dos indiciados pela Polícia Federal disse justamente isso, né, que ele foi enganado por algumas empreiteiras. Ele já fez a mesma fala para a CPI ou ele foi ouvido, né? Nós até a oitiva dos indiciados, nós tivemos o Orlando Spartales. Isso, o Spartales. Exatamente, que ele é engenheiro civil, o qual ele destacou que não tem como ele acompanhar todas as obras.
devido à falta de estrutura da prefeitura, devido à falta de equipamentos necessários, e realmente quando ele constatou no início que eles estavam fazendo a pavimentação do Hospital da Criança, lá constava 15 centímetros a camada ideal que estava no contrato. Depois, ele, segundo informações do próprio engenheiro Orlando Spartales, que ele saiu do local para vistoriar outras obras e que a empresa agiu de má fé e teve essa diminuição da camada de asfalto. E essa assessoria, né, especial, ela inclui engenheiros que possam fazer essa verificação de uma forma mais técnica, é isso, né, vereador? Exatamente. Essa consultoria, na verdade, são sempre pessoas jurídicas. Nós não podemos contratar diretamente o engenheiro. Então, realmente, a gente vai pegar empresas especializadas em consultoria que poderão estar averiguando algumas obras elencadas pela própria comissão de inquérito, comissão parlamentar de inquérito. É claro que nós estamos escolhendo algumas obras, até se a própria população tiver dúvida em alguma obra, porque acompanhou essas obras próximo à localidade de suas casas, podem fazer a denúncia e ir até a Câmara, que nós poderemos analisar e colocar também na CPI. Vereador, é natural, é quase um senso comum as pessoas esperarem que CPI acabe em pizza. E o senhor sendo do PSDB, investigando novamente essa polêmica, né? Investigando obras do PSDB. Se a CPI não surtir os efeitos necessários que a população sempre espera, né? Que é de punição e de rigor, o senhor não considera que pode ser um desgaste para a sua figura pública como PSDBista, caso, né, esperamos que a CPI não acabe em pizza, mas caso ela não venha satisfazer o clamor público, né, em relação à punição? Realmente, como você falou, a questão não é acabar em pizza, mas realmente, se a CPI não encontrar nada, é sinal de que a população pontagrossense não teve prejuízo em nada. Isso eu acho que é o mais interessante até o momento. Mas realmente, essa questão de ser PSDBista, estar no mesmo partido, o maior interesse hoje de alguém do PSDB é demonstrar que se há alguma acusação contra algum correligionário, mostrar realmente para a população que ele vai ser punido. Isso é o interessante para nós. No ponto de vista hoje do vereador Mila, do PSDB, é que o PSDB em Ponta Grossa ele tomou uma dimensão totalmente diferente do que era antes. Nós temos um vereador, que sou eu, com mandato do PSDB em Ponta Grossa, o qual foi eleito pela renovação. Falando um pouco sobre o PSDB, como está hoje a situação do PSDB em Ponta Grossa? Nós estamos sem um diretório, nós vamos montar uma comissão provisória, provavelmente vai dar muita briga interna do partido, porque todo mundo vai querer essa liderança do PSDB. Naturalmente, né? Eu também estarei lutando por essa liderança do PSDB para tentar demonstrar realmente essa transparência, mostrar para a população que nós estamos no PSDB hoje para fazer aquilo que é o correto e não aquilo que é de interesse particular. Vereador, recentemente houve várias manifestações públicas a respeito de inúmeros temas pelo Brasil afora. Aqui em Ponta Grossa, houve uma manifestação da população em relação ao transporte público e ao caso Ana Maria, né? E também em relação ao número de vereadores aprovado pela Câmara de 23. Como o PSDB se posicionou e se posiciona frente a esses anseios populares expostos nestas manifestações? Como eu venho falando, o PSDB hoje ele está de cara nova. Nós vimos trabalhando com o PSDB jovem, pessoas que estavam ligadas diretamente às manifestações, que são os estudantes, e a nossa participação em relação à manifestação é claro que é a favor da população. Hoje eu fui eleito através de quem? Do povo. Então eu tenho que representar os anseios que a população quer. Então, realmente, o meu voto foi, que nem no caso de diminuição de vereadores, votei para 15 vereadores. No caso da Ana Maria, votei para não arquivar o CPP, que é a Comissão Parlamentar Processante. Realmente, nós estamos lá para representar a população e não para representar o nosso interesse particular. Por isso, nós temos que estar atento. Essa movimentação que houve em nosso Brasil foi realmente a isto. A população quis demonstrar para o político que quem manda é o povo, que eles estão lá nos representando. Então é isso que eu entendi e é assim que eu vou atuar a partir de hoje dentro da Câmara de Vereadores de Ponta Grossa. No próximo bloco, voltamos com a entrevista com o vereador Daniel Mila.
É um instante só. Até já. Estamos apresentando Programa Réplica.